Olá, o meu nome é Ana Carla Alberto e este é o meu podcast Loving, Learning, Living. Acredito que o amor é a base de tudo, que estamos em constante aprendizagem e isso eu chamo de viver. Vou falar-vos das minhas experiências do dia-a-dia, como mãe, filha, irmã, amiga, sobretudo como mulher. A única promessa que vos faço é que serei eu própria, frontal, crítica, sarcástica, intensa e apaixonada. Espero que se divirtam desse lado, porque eu vou me divertir imenso deste. Olá, aqui estou eu novamente para mais um episódio do podcast Loving, Learning, Living. Eu gostava de começar por agradecer todos os feedbacks e comentários que mais uma vez recebi após lançar o 4º episódio, mas até tenho medo de o fazer. Porque quando lancei o último episódio, num telefonema que fiz com o Vasquinho, o comentário foi: "Oh mamã, tu estás sempre a agradecer nos episódios os comentários que tu recebes, mas não percebo porquê, porque tu colocas os comentários nas stories, toda a gente já leu, toda a gente já sabe quais são, não sei para que estás sempre a repetir." Pois, ok, é verdade que eu coloco nas stories, não é verdade que coloco todos, alguns deixo para mim. E também não é verdade que todos leem e todos veem, não é? Pronto, não tenho a pretensão de que as pessoas que me seguem no Instagram ouvem o meu podcast ou ao contrário. E eu acho que agradecer não quer demais. Por isso, Vasquinho, por muito respeito que tenho pela tua opinião, eu vou continuar a agradecer. Outro comentário que o menino me fez foi, e já agora aproveito, mamãe, para te dizer que eu não sei se vou continuar a ouvir o teu podcast, porque ele está assim um bocado para seca. Pronto. Lamento, né? Ainda vou no 5º episódio, no 4º já perdi um fã, aquilo que eu considerava um dos meus maiores fãs, mas pronto, é a vida, não é? Nós nem sempre correspondemos às expectativas das pessoas que nos seguem e pronto, olha, continuarei a ser a tua mãe, continuarei a gostar muito de ti, mesmo que consideres que o meu podcast é uma seca. Voz e ruído nas gravações. É um tema recorrente nos meus episódios e se também recebi alguns comentários de que o ruído tinha diminuído e eu falava de forma mais calma e que eu própria também achei isso, tive da parte do Gustavo, não é? O editor destes podcasts, uma opinião completamente contrária. Ou seja, aquilo que vocês veem no produto final está longe de ser aquilo que eu lhe enviei para ele editar, mas também é por isso que ele edita, não é? Porque os comentários foram, bom, para quem estava a tentar melhorar o ruído e a falar de forma mais pausada, tu tens muito mais ruído que nos outros episódios. Não sei se vou conseguir tirar isto tudo e pronto, vou tentar fazer o meu melhor. Pronto, isto está para ver, não é? O calibrezinho de filhotes que eu tenho, não é? Tudo com muita preocupação de me dizer as coisas, com muito receio de que me possam magoar nas suas opiniões. É o que eu tenho lá em casa e pergunto-me a quem é que sairão estes dois, não é? A quem é que sairão? Pois saem a mim, com certeza, e ainda bem, que não têm nenhum pudor em dar a sua opinião, fazem de uma maneira educada, às vezes um bocadinho atrevida, não é? Esquecem-se às vezes que eu sou mãe, mas não deixo achar graça e não deixo de incentivar como mãe que estejam completamente à vontade para dizerem aquilo que pensam, aquilo que sentem, porque por tudo já tenho vindo a falar nestes episódios, porque eu acho que as pessoas devem ser transparentes, devem dizer o que pensam e sentem sempre que o façam de maneira educada e com alguma empatia para com a pessoa que vai ouvir, não é? Nem sempre pode ser o momento certo para se dizer, mas eu acho que se deve dizer, esperando se calhar o momento certo, a altura certa, a forma certa de o dizer, mas aquilo que pensam deve ser dito. E é assim que eu educo os meus filhos e por isso, apesar de nem sempre achar muita piada aquilo que eles me dizem, confesso que é com agrado que vejo que eles têm um à vontade suficiente comigo, que sou mãe, para me dar a sua opinião, mesmo quando é, pronto, um bocadinho menos simpática. Hoje gravo
o quinto episódio do podcast, Loving, Learning, Living. É um episódio que já deveria, entre aspas, ter sido lançado há cerca de 2 semanas, mas confesso que estas 2 últimas semanas foram as minhas últimas em Angola. Foram um bocadinho atribuladas, andei de um lado para o outro e por isso não consegui encontrar um tempo em que mentalmente me sentisse capaz de me sentar e falar para o microfone, não é? Porque não estaria a ser honesta comigo própria, nem com os cerca de 6, 7 ouvintes que tenho do podcast, o estar a debitar algo sem vontade de o fazer. Pronto. E como já tenho vindo a referir, isto tem que ser um momento que me dê algum prazer, em que eu gosto mesmo de estar a falar e a falar de mim, e pronto. E nestas 2 últimas semanas confesso que esse momento não surgiu. Surgiu agora, 2 semanas depois, e por isso este episódio irá relatar um bocadinho das aventuras que tive nas 2 últimas semanas em Angola e da minha viagem para este país maravilhoso, à beira-mar plantado, que se dá pelo nome de Portugal. Ora, nestas 2 últimas semanas eu tornei a fazer a viagem Luanda-Benguela e depois Benguela-Luanda. Eu diria que estou pró na buracada que existe neste trajeto, não é? Já começo quase a conhecer os buracos de cor. Tenho as costas num 8 e ainda não consegui. Estou em Portugal há 3 dias, mais ou menos, e não consegui que me fizessem uma massagem. Vou ter amanhã. Pronto, e estou mesmo fisicamente exausta, porque foram 2 semanas em que, como disse, fiz estas 2 viagens. Estamos a falar de 7 horas num carro e com a estrada em más condições. Depois ainda fiz uma viagem para Portugal que me durou 24 horas. Isto porquê? Porque viajar direto, nesta época, de Luanda para Lisboa, eu tinha que vender um rim, e como eu já vendi um outro, não é, o ano passado, este rim diz a ciência, não é, que faz alguma falta, e por isso não estava assim a ver outro órgão que pudesse vender. Ainda pensei, será que eu consigo tirar daqui estes joanetes e vendê-los? É uma coisa que não me faz falta nenhuma, não é? Ainda até me incomoda um bocadinho nos sapatos, mas depois também achei, agora lacetar aqui os joanetes, depois se isto não cicatriza, pronto. Conclusão, não tinha nenhum rim para vender e por isso a opção entre dar 1.500 euros para viajar em económica ou 2.000 e qualquer coisa para viajar em executiva, e eu ainda não me considero uma pessoa merecedora de viajar em executiva, optei por comprar a viagem por Dubai, que custa metade do preço, custou-me 700 e tal euros, mas pronto, andei 24 horas de viagem. Eu saí às 15h20 de Luanda, cheguei ao Dubai quase às 2 da manhã, depois tive a ligação para Lisboa às 7h25 da manhã e cheguei a Lisboa por volta do meio-dia e meia mais ou menos, pronto. E estava completamente partida, pronto, porque o tempo entre uma viagem e outra eu passei no aeroporto, de máscara, sentada. Olha, o bom foi que eu consegui ler um livro, mas não é nada agradável, não é? Porque são 7 horas dentro do avião com máscara, são X horas no aeroporto com máscara, e depois mais 7 horas para chegar a Portugal de máscara. Eu digo-vos que eu estou com um pó a máscaras que duvido que alguém supere o ódio que eu tenho a máscaras, o farta que eu estou desta treta do Covid. Eu, quando estava no aeroporto do Dubai, olhava para as pessoas e que estavam todas também à espera do voo, onde estava toda a gente de máscara, não é? E eu pensava, caraças, há poucos anos atrás eu gozava, não, eu era daquelas que eu gozava, não é? Os chinocas, não é? E os japonegas que entravam em Portugal e andavam sempre de máscara. Eu gozava, eu dizia que era ridículo, não? Que no país deles tivessem muita poluição, tudo muito bem, agora que vinham para aqui e não tinham necessidade nenhuma de usar máscaras, que ficavam ridículos de máscara. E de repente nós estamos em 2021 e uma pessoa olha à volta e isto passou a ser o normal, não é? O novo normal, faz parte do nosso adereço, não é? Quase como, eu ia dizer que é quase como vestir cuecas, mas há pessoas que não vestem cuecas. Sutiã também não, há os homens que não põem. É quase como se calçar, pronto. Nos países também onde se usa sapatos, porque há uns que andam descalços. Não sei, pronto.
é uma coisa que tu não podes sair de casa sem. Pronto. Correndo o risco de ser multado, não é? E por isso, este novo normal, andarmos sempre de máscara, irrita-me, porque eu gozava com os palermoides e agora ando eu a fazer a mesma figura, não é? E a mim espanta-me quando às vezes algumas pessoas me dizem, eu mesmo quando deixar de ser obrigatório usar máscara, já estou tão habituada que eu vou continuar a usar. Porque vendo bem, vão-se evitar o caraças. Eu digo, assim que deixar de ser obrigatório usar máscaras, eu acho que faço a festa das máscaras. Tipo, como há uns anos queimou sutiãs, as mulheres, pronto, eu faço uma fogueirinha com máscaras. Pronto, muita bebida, muito pessoal e queimar as máscaras todas. É que nunca mais me veem com uma porcaria de uma máscara destas. Podem ver com o tipo de máscaras, mas estas certezinha absoluta que não veem. Fartinha. Vamos voltar um bocadinho aqui atrás, porque já estou a adiantar na minha viagem para Portugal, quando tenho aqui algumas viagens que gostaria de partilhar, nomeadamente as viagens que vou fazendo de táxi em Luanda. Eu, quando estou em Luanda, desloco-me maioritariamente através do Allotaxi, uma app tipo Uber, aqui em Portugal, e quando estou em Luanda, porque quando estou em Benguela ou noutro sítio, tenho a sorte de ter mais pessoas conhecidas e por isso vão-me dando boleia para os locais, ou tem algum motorista que me vai buscar, pronto, arranjo sempre alguma solução, mas na verdade em Luanda eu utilizo muito o Allotaxi, que gosto, e pronto, acaba por ser fácil. Mas pronto, na última viagem que fiz, acabou por ser mais caricatazinha. E porquê? Eu, quando peço na app, eu peço sempre que seja um táxi com multicaixa, não é? Que é para evitar ter dinheiro comigo, porque também já vos expliquei num episódio anterior a saga que é levantar dinheiro em Angola. E por isso eu, quando levanto dinheiro, tento poupar ao máximo o dinheiro físico que tenho e no maior número ou espaços possíveis, eu pago sempre por cartão multicaixa, como eles lá dizem. E por isso, quando peço o táxi, faz parte das minhas definições ter multicaixa. Pronto. Eu, há um dia em que chamo um táxi para me buscar e quando entro no táxi, melhor, quando chego ao táxi, eu ainda fico ali a hesitar a entrar, porque é um carro branco, pequeno, onde uma parte do vidro não é vidro, é um plástico preto, e a porta assim meia, deixa cá ver se isto não cai. Pronto. Entro no táxi, ele tem a direção para onde me vai levar e avisa, eu não tenho multicaixa. E eu disse, pois, então vamos ver se eu também tenho dinheiro, porque está nas minhas definições que tem que ter multicaixa e por isso, se não tinha multicaixa, não deveria ter dito que sim à viagem, porque eu posso não ter dinheiro suficiente depois para pagar a viagem. Nenhuma nem duas, continuou a viagem e eu, ok, tudo bem. Pronto. Peço, então faço um desvio da viagem e disse, olha, mas já agora, em vez de me deixar na morada que eu lhe disse na aplicação, eu gostava que me deixasse antes no supermercado. Tudo bem, okay. Leva-me ao Shoprite, eu pago a viagem, disse, olha, tem muita sorte de eu ter dinheiro suficiente, porque eu, por norma, não ando com dinheiro, que também é da maneira que, se for assaltada, pouco levam, né? Pouco ou nenhum levam. Assim, um sorrisinho, tudo muito bem, ok, adeus, vou eu fazer as compras. Pronto. Acabo de fazer as compras, torno a chamar um táxi, né? Através da mesma aplicação, Allotaxi, com as mesmas características nas definições que o táxi tem que ter multicaixa. Estou eu com o carrinho e as compras, e qual é o meu espanto, qual é o táxi que para à minha frente? Isto porque eu não decoro, eu sou muito leiga nas marcas de carros, não decoro marcas, não decoro as matrículas, porque senão já tinha reparado que havia ali uma semelhança, não é? Quando para outra vez o mesmo carroça à minha frente, o branquinho, com uma janela tapada com plástico preto e com a porta quase a cair, e eu digo-lhe, olha, então mas você outra vez? E ele, sim, eu estava aqui por perto. Eu disse, pois, estava aqui por perto, mas como sabe, as minhas definições têm que eu quero alguém com multicaixa. Já tenho a multicaixa arranjada. Ela tanto está variada como está boa, pode ser que agora até funcione. E eu disse, olha, é que se não funcionar, o risco que corre é mais uma vez chegarmos ao fim da viagem e eu não ter dinheiro suficiente para lhe pagar. Ele, sim, não tem maca, tudo muito bem, pronto. Leva-me a casa, né? A mala não abria do carro, por isso ele abriu a porta de trás, que eu julgava que era para eu entrar, mas não, era para eu pôr as compras e depois entrar pelo outro lado. E claramente é para eu pôr as compras, porque o senhor ficou com as mãozinhas nos bolsos a olhar para mim enquanto eu pus os sacos no carro. Chegamos ao sítio onde eu estava, era um condomínio,
ele estaciona no passeio à frente da casa, e ainda pensei, pronto, este morcãozinho agora, não é? Vai sair, não é? E vai-me ajudar a levar os sacos. Não é? Estamos a falar de cerca de 200 metros entre o passeio e a entrada da vivenda, mas eu tinha cerca de 6 sacos. Pois não, o senhor ficou com o cozinho sentado, não é? Sentadinho no seu lugar, à espera que eu tirasse os sacos todos para o passeio, voltasse para dentro do carro para lhe pagar a viagem, não é? E pronto, e fosse outra vez com os 6 sacos até à entrada da vivenda. Eu, como também já vos tinha contado no outro episódio, quando foi do avião, né, das pessoas que não ajudam, quem tem vários sacos, isso também faz-me muita impressão. Pronto. E a mim pouco me interessa que digam, já sabes, têm Angola, eles são machistas, as mulheres que trabalhem, as mulheres que acartem os sacos, pouco me interessa. Eu acho que, independentemente de ser um país machista, estamos a falar de um serviço, não é? Quer dizer, e o senhor não só me apareceu 2 vezes, não é? Sabendo que eu queria alguém com multicaixa, como ainda fica sentadinho e não me ajuda a levar a porcaria dos sacos. Pronto. Claro que isto deu uma nota negativa na avaliação, depois eu recebo, por acaso o serviço é espetacular, porque depois recebi um mail do Holotaxi a querer que eu justificasse exatamente porque é que tinha dado uma nota baixa, porque eles davam prioridade a uma excelência um serviço de excelência, né? E por isso queriam saber o que é que tinha corrido menos bem para poderem retificar. Por acaso foi uma coisa que me agradou. Confesso que até agora ainda não respondi, acabei por me passar, e agora que estou a relatar é que me estou a lembrar que não respondi, mas vou responder. Mas pronto, é daquelas coisas que a mim me deixa um bocadinho irritada e estupefacta, não é? Como é que se consegue ter uma orientação ao cliente, não é? Tão boa, maravilhosa. Ele realmente, ele trabalhou, ele inclinou o pescoço para trás para ter a certeza que eu tirava todos os sacos do carro. Ou então com medo que eu fugisse, né, com os 6 sacos ali, correr pelo condomínio e não lhe pagasse a viagem, não sei. Claramente não foi para me ajudar a carregar coisíssima nenhuma, mas pronto, é os táxis... É o serviço ao cliente que me aparece. Mas também foi uma exceção, não é? Porque, em boa verdade, eu costumo usar muito essa aplicação e 90% das vezes, ou mais do que 90%, as coisas correm muito bem, enquanto até pessoas muito simpáticas, o serviço é muito bom, tem multicaixa, mas pronto, depois aparece-nos este aqui, o carro todo partido, e que ainda por cima não estão ao trabalho de ajudar. Outra viagem caricata que fiz de táxi foi a ida de Luanda para Benguela e depois de regresso, porque foi com a mesma transportadora de Benguela para Luanda. É difícil nos dias de hoje, não é difícil, mas não se viaja de Luanda para Benguela de avião sempre que se quer, só existem 2 voos por semana e por isso fez-me olhar para outras alternativas e uma delas era uma empresa de transportes que me tinham dado um flyer, basicamente tinha um preço muito acessível para fazer a viagem e seriam numas pick-ups. Eu acordei tudo por WhatsApp com o dono da empresa, fiz o pagamento, 50% da viagem, os outros 50% deveriam ser pagos ao motorista em dinheiro e no dia combinado apresento-me na estação, na paragem de autocarros para fazer a viagem. Começou logo com o carro que me é apresentado não ter nada a ver com o carro que estava no flyer. Repito, era uma pick-up, supostamente era uma pick-up, ali era um mínimo ou não volume, relativamente velho, mas pronto, como éramos só 3 passageiras, com malas pequenas, a viagem até se fez bem. É claro que é uma viagem, não deixa de ser 7 horas, não deixa de ser uma viagem com os buracos todos na estrada e teve o caricato da viagem, que é nós para sairmos de Luanda precisamos sempre do teste que comprove que não temos Covid, não é? É um teste que nós optamos por fazer na fronteira de Luanda porque nos fica muito mais barato e não entrando em pormenor, eu digo-vos que em Angola tudo se consegue com dinheiro. Pronto, basicamente é assim. O motorista negociou um preço muito mais barato de testes, um tipo de testes diferente e por isso nós passamos a cerca sanitária de Luanda de uma maneira que eu diria muito fácil. Nessa viagem eu já tinha combinado com o motorista regressar com ele na semana seguinte. Era uma viagem que eu combinei que teria uma paragem a meio, porque eu ia buscar as lagostas, que já vos tinha falado aqui no episódio anterior, que tinha prometido aos meus filhos. Ficou tudo acordado e por isso no dia acordado, ele foi-me buscar a casa, só que o carro era o mesmo, o motorista era o mesmo, a diferença era que de 3 passageiros nós passamos a ser 5 passageiros, mais o motorista, mais malas dos 5 passageiros. Pronto.
Para além das malas, 5 passageiros que não cabiam. Logo mal saímos de Benguela, não é? Algumas malas já tinham que ir no banco com os passageiros. Ainda íamos parando algumas vezes para colocar encomendas que eles tinham para receber. E eu comecei a ver as coisas um bocadinho complicadas, não é? E foi relembrando durante a viagem que ele tinha que parar no meio da viagem, não é? Neste caso não era no meio, é já muito perto de Luanda, em Porto Ambuim, para levantar a encomenda que eu tinha feito de lagostas. Ele sempre disse que sim. Aliás, eu avisei os outros passageiros dessa paragem, já estava combinada, até termos chegado quase ao fim de Porto Ambuim. O senhor para na estação de serviço e eu ligo à pessoa com quem tinha combinado de buscar as lagostas e digo, olha, nós vamos ter que voltar para trás, você ficou de me avisar onde é que era, quando estivéssemos a chegar em Porto Ambuim, não me avisou e agora temos que andar para trás porque acaso eu tenho que ir buscar as lagostas é um bocadinho, é 5 minutos, chega a 5 minutos aqui da paragem ou da estação de serviço. Aquilo que ele me refere foi que não ia voltar para trás, que eles é que tinham que trazer as lagostas e pronto, eu passei-me um bocadinho, né? Quem me conhece sabe que este bocadinho é passar-me bastante, porque se há coisa que eu não suporto é que me façam de parvinha, ou seja, as coisas estavam combinadas, ele tinha ficado de me avisar antes de chegarmos a Porto Ambuim, não avisou e depois não queria que a pessoa que se comprometeu a vender-me as lagostas ainda fosse ter com ele. Eu não fui agradável com ele, disse, olha, comigo não brinca, por isso o combinado foi isto, agradeço que faça os 5 minutos para trás para ir buscar. Ele, entanto, liga ao patrão, o patrão liga-me, diz que a encomenda não estava combinada antes, que por isso agora não podia voltar para trás. Eu expliquei-lhe que a encomenda estava combinada uma semana antes, que se o funcionário dele não lhe tinha dito, era um problema entre ele e o funcionário, mas que as lagostas tinham que ser levantadas. E pronto, e depois ali uma conversa menos simpática comigo e com o motorista, em que eu chamei na cara mentiroso. Ele acabou por fazer os 5 minutos para trás, a bufar, pega na caixa que ainda por cima não cabe no carro e que eu tenho que levar no colo ainda durante uns cerca de 10 minutos para colocá-la depois noutra carrinha que também ia para Luanda. Ainda levo com a pérola era bem feito, era que fosses para Lisboa ou para Portugal, que ele disse Lisboa, era bem feito, era que fosses para Portugal sem as lagostas. É claro que eu não me calei, não é? Disse-lhe aquilo que eu pensava, disse-lhe claramente que efetivamente a honestidade era uma característica de caráter que se aprendia quando era novo e que lamentava que não lhe tivessem ensinado a ser uma pessoa honesta, mas que eu não tinha nada a ver com a educação que ele teve e por isso a partir desse momento ele que não me dirigisse mais a palavra e que o que interessava era que eu tinha aquilo que sempre disse que tinha que ter e que ele se tinha comprometido a ir buscar, que era a caixa das lagostas. Como onde perceber, a viagem até Luanda, o que vale é que é relativamente perto, não foi muito agradável. Quando chegamos a Luanda ainda me disse agora falta pagar os 50% do valor e o que eu lhe disse foi eu assim não lhe pago nada, eu já combinei com o seu chefe, eu transfiro, não vá depois também se esquecer que eu lhe paguei e dizer ao seu chefe que eu não lhe paguei, por isso eu com mentirosos não negocio, não falo, não faço mais nada. E pronto, e de uma viagem que ainda tinha sido agradável de Luanda para Benguela, transformou-se num terror de Benguela para Luanda. Aqui o caricato é que a pessoa sentiu-se completamente envergonhada de eu estar a chamar a atenção ao lado de outras pessoas, de outros homens, porque eles não estão habituados, não estão habituados que uma mulher estrangeira lhes levanta a voz e os chama a atenção de coisas menos corretas que fazem. Pronto. E só a coisa que eu não admito é a mentira, é a falsidade, é o tentar me fazer de parva. Foi aquilo que ele tentou e, como é óbvio, não conseguiu. Há muita coisa que eu tenho boa para dizer daquele país, de Angola, e até dos serviços que tenho utilizado. Também tenho esta grande crítica para fazer, é que há sempre o chico esperto que nos aparece à frente, há sempre um serviço muito pouco vocacionado a nível de orientação ao cliente, e é uma coisa que me caracteriza, é que se quando têm um bom serviço eu sou a primeira a elogiar, quando fazem um mau eu também o critico e faço questão de criticar. Posteriormente fiz uma crítica ao dono da empresa, ele disse que ia resolver a situação, nunca mais tive feedback, então também paguei a viagem. É um serviço que não recomendo a ninguém, é um serviço que nunca mais na minha vida vou utilizar, está a queixa feita. Podia ter optado por se calhar não pagar os outros 50% da viagem, podia, mas em boa verdade eu fiz a viagem e por isso paguei, porque achei que tinha que pagar, mas a queixa também ficou registada. Pronto, e lamento mesmo que existe esta questão dos esquemas, e me dando toda a viagem, estão a ver o esquema do teste do Covid, não é? Em que se passa pela polícia
polícia e basicamente paga-se pelo teste. A ver o esquema das motas, em que 2 dos passageiros tiveram que sair do carro para fazer cerca de 500 metros de mota, porque a polícia estava no meio da estrada e se nos apanhasse nós tínhamos mais gente do que era suposto no carro. O que eu também não percebo como é que tínhamos mais gente do que é suposto, porque se era um monovolume com 3 filas de bancos, nós não tínhamos nada mais gente no carro, não é? Por isso é tudo um esquema, que eu fico sem perceber se o esquema é entre o taxista e as pessoas da mota, se é entre as pessoas da mota e da polícia, se é entre eles os 3. Pronto, é tudo questões que a mim me dão um bocadinho de volta ao estômago, mas que infelizmente nos temos que sujeitar de alguma forma se nos queremos movimentar no país. E pronto, e foi o que foi. Paguei, viajei, mas as lagostinhas vieram comigo. Mas o balanço que eu tive destas 2 semanas, apesar destas peripécias, é um balanço muito positivo. Pronto. Tive com pessoas, ou mantive-me com pessoas de quem gosto muito. Tive uma despedida dos meus amigos de Benguela muito boa, muito boa. Um jantar vegetariano que fizeram em casa de um dos meus amigos. Em Luanda também, no último dia que vim, encomendaram um pequeno almoço vegano de propósito para mim. Ou seja, são pequenos miminhos que eu dou muita importância. E como eu vos disse, eu não me prendo a sítio, eu prendo-me a pessoas e a pequenas atitudes. Às vezes posso parecer, se calhar, muito picuinhas, mas sim, eu gosto de pequeninas atitudes, acho que fazem toda a diferença. E por isso foi uma viagem emotiva, por tudo aquilo que eu vos fui explicando nos últimos episódios. Foi uma viagem também com muitos momentos alegres, muitos momentos bons, porque estive com pessoas que gosto, diverti-me imenso. Mas tinha mesmo muitas saudades de voltar para o meu país, de abraçar os meus filhos, de voltar para os meus, que eu acho que também é uma das coisas boas de quando se viaja, é de voltarmos, né? De voltarmos ao nosso espaço, à nossa casa, às nossas raízes. E eu adoro viajar, mas também adoro voltar. E pronto, e cá estou eu. A minha chegada também foi um bocadinho atribulada. A minha irmã foi buscar ao aeroporto e assim que entramos no prédio e no elevador, estou eu com uma caixa enorme com 15 kg de lagosta e uma mala mega cansada a rezar para que as lagostas não tivessem descongelado, que não descongelaram. Já comemos várias vezes, está uma maravilha, e o elevador avariou. Pronto. Ainda ficamos 20 minutos, mais ou menos, presas no elevador. A minha irmã diz que eu tenho pé frio, porque, efetivamente, este ano já fiquei presa 3 ou 4 vezes no elevador. Eu acho que é mesmo o problema de manutenção do elevador, mas pronto, cada um vê na perspectiva que quer. Mas pronto, mas independentemente disso, voltava a fazer tudo outra vez. Foi uma viagem mesmo muito boa. Mesmo a regressar, as 24 horas de viagem continuam depois de passar, não é? Nós temos essa tendência de quando as coisas passam já as relativizamos. É muito cansativo, mas como estamos a fazer a viagem para um sítio onde queremos muito chegar, pronto, por muito cansativo que seja, por muito doloroso que seja não conseguir respirar com a máscara, porque ainda por cima tenho rinite alérgica, fica tudo um bocadinho relativizado quando chegamos, e chegamos com saúde. Eu dou muita importância a isso. Aliás, eu já vos tinha falado, não é? Que eu rezo sempre para chegar bem e rezo sempre para... Eu tenho uma frase que digo quando entro no avião, para além de fazer ali uma série de símbolos, eu digo sempre uma frase que é: meu Deus, permite-me chegar ao meu destino com a mesma saúde com que parto. E quando me refiro a saúde, claro que me refiro a saúde física, não é? Porque a saúde mental, pá, eu já nem peço, não é? Porque se eu já saio sem a ter, chegar ao sítio com a mesma, pronto, é utópico, não é? Por isso, com a mesma saúde física. E felizmente, lá em cima, seja quem for que me está a ouvir e quem tenha esse poder de escolha, tem-me agraciado com uma resposta positiva ao meu pedido. Este mês eu andei um pouco preguiçosa nas leituras. Tinha partilhado com vocês o livro que já estava a ler quando fui para Angola. Terminei em Angola, mas foi um livro que demorei bastante tempo. E pronto, eu estava um bocadinho frustrada porque estava com um ritmo de leitura um pouco lento. O bom de ter passado tanto tempo em voos, não é? e no aeroporto foi que me permitiu ler um livro do início ao fim. Bom, eu tenho um amigo que me disse: tu não leste, tu devoraste o livro. Sim,
Devorei mais ou menos, não é? Porque li, ou seja, eu lembro-me da história, mas que devorar é quando lês tão depressa que depois nem sequer retens a história. Pronto. O livro que eu li foi-me emprestado por uma das minhas melhores amigas, a Rita Pires. É um livro, o título do livro é Lua de Mel no Irão. Eu depois vou colocar coloco nas notas do podcast o nome do livro e a autora. Eu confesso que não fiquei um bocado iludida com o livro, porque quando li Lua de Mel no Irão, eu achei que era uma história de alguém, de alguém que morasse mesmo do nativo, né? do Irão, e contasse um bocadinho a história de um casamento, sei lá, pronto, uma coisa que fosse mesmo de pessoas que eram do Irão. E não, ou seja, conta-nos a história de um casal que supostamente, ou seja, de um suposto casal que decide ir passar a lua de mel, a suposta lua de mel, como se vamos depois perceber mais ou menos a meio do livro, no Irão. Pronto. Ela é canadiana, é jornalista e vai com um amigo, pronto, já desvendei, não é? Pronto, ela no início diz que é o marido, depois descobre-se que afinal não é o marido, é um amigo, vai com um amigo fazer uma viagem pelo Irão. E vai com uma pessoa porquê? Porque é uma viagem que ela quer muito fazer, mas que tem algum medo de fazer a viagem sozinha. Pronto. O livro vale pelas histórias que nos vai contando. Eu, pelo menos no meu caso, fiquei a saber muitos mais pormenores sobre o Irão, que confesso que é uma cultura que eu desconhecia, ou aquilo que ouvimos falar, são se calhar coisas não muito positivas, e aqui conta-nos uma realidade de quem lá vive, não é? E que tem essa noção que no Ocidente, efetivamente, as pessoas pensam mal ou têm uma visão muito negativa do país. Eles tentam desmistificar essa opinião, mas pronto, não é um livro que me tenha apaixonado, são quase 300 páginas, lê-se com facilidade. A tradução também tem aqui alguns erros, ou seja, é um livro que se lê, não será daqueles primeiros a serem recomendados por mim, mas pronto, mas que dá para passar 14 horas em voo e ocuparmos o tempo de uma forma mais ou menos interessante. Cheguei ao fim de mais um episódio, o 5º episódio. Está um pouco mais longo do que os anteriores, talvez porque ter estado 2 semanas sem gravar, acabei por me alongar um pouco. Tenho sempre uma opção, em vez de me ouvir na velocidade 1, podem pôr na velocidade 1,5, e assim o tempo passa mais depressa. Mais do que isso também não aconselho, senão não vão perceber nada daquilo que eu digo, mas pronto, foi por aquilo que disse no início. Tive 2 semanas um bocadinho aceleradas, tenho muita disponibilidade mental para o fazer, depois também meteu-se a saída do Gustavo, ele que me edita, ele não tinha tempo para editar, e que eu respeito, e por isso vai sair um bocadinho mais tarde. De qualquer das formas, espero que isto não seja o suficiente para deixarem de o ouvir e para deixarem de alguma forma de aproveitar e gostar de o ouvir. Eu também aproveito aqui pela primeira vez fazer algo que aprendi no workshop, que é marketing ao podcast. Pronto. E isto baseia-se muito no, se gostam minimamente de me ouvir, agradeço que partilhem o podcast ou verbalmente com amigos, ou se acharem que isto é uma seca, partilhem com quem não gostam. Partilhem no vosso Instagram, partilhem no vosso Facebook, whatever, mas partilhem para que chegue a mais pessoas. Aquilo que também peço é que sigam, ou seja, carreguem mesmo no botãozinho do seguir ou following na plataforma digital de onde me ouvem. Okay? Quando no Spotify tem um botãozinho verde que diz seguir, se me ouvem no podcast que normalmente eu tenho na Apple, também tem lá, agora não recordo muito bem o que é que diz, mas tem qualquer coisa que diz seguir, acredito que peço também para o fazerem. Nesse podcast, nessa ferramenta de podcast, no fim tem uma possibilidade de vocês darem uma pontuação ao episódio que ouvem. A pontuação vai de 1 a 5. É claro que de 1 a 4 está proibido de ser colocado, não é? Mas peço-vos que de cada vez que ouvem um episódio, numa dessas ferramentas, essa possibilidade de pontuação, que o façam. Tem também depois uma parte onde podem escrever algum comentário. E pronto, tem Anchor, tem outros suportes digitais onde podem ouvir. Caso não saibam quais são, tem sempre a possibilidade do meu Instagram. Eu tenho lá um
uma parte, um destacável que diz podcast, onde num dos posts estão os vários suportes onde conseguem ouvir, e por isso, pronto, é mais um favor que vos peço, que se dediquem um bocadinho a divulgar o meu podcast, se efetivamente gostam de ouvir. Mesmo que não gostem, divulguem mesmo, quero lá saber. Está bem? Deem-se esse trabalho, muito agradecida. Olha, falo com vocês dentro de alguns dias. Eu vou tentar agora que o próximo episódio seja mais curtinho, né, a distância entre este e o próximo. E pronto, até lá, já sabem, divirtam-se muito, muito, muito. Diversão é obrigatória. A vida passa num instante, por isso temos que a passar da forma mais agradável possível. Beijinhos, até à próxima.